Demorei, mas trouxe, hein? Nesse vídeo aqui a gente vai especular e apontar todos os fatores que mudariam caso o Maki Obito não tivesse partido dessa pra melhor durante o conflito contra Suzura. Tudo que mudaria, tudo que não mudaria, que personagens seriam afetados e as grandes mudanças que a história não só de Cruzeiro, mas talvez um pouquinho só da de Cruz talvez mudariam. E só vou avisando, esse aqui não é o último vídeo que eu vou fazer sobre o Maki Obito. Se a gente chegar no arco da Hosen Cruz, pode ter certeza que vai ter mais um e que vai dar pra botar ele também. Enfim, vamos nessa! Durante o filme de Cruzeiro 2, a gente recebe um flashback nem tão detalhado assim sobre ele, apenas mostrando como a batalha onde ele morreu aconteceu e só. O mangá, por outro lado, veio pra fazer a boa. Num período de publicação bem mais relaxado, deu tempo de dar mais detalhes sobre a lore dele. E antes de qualquer coisa, muita gente considera que os mangás que não são feitos pelo Hiroshi Takahashi, o criador original de Crazy World, não são canon. Mas, pra mim, isso aí é balela. Contanto que não encoste e interfira na história dele, a original, pra mim, tá valendo. Além de que Cruzeiro originalmente foi escrito pelo Takahashi. O filme que foi adaptado pelo Takashi Miike e o mangá que é do Hirakawa, que antes disso só tinha feito Clover. E ambas são versões respeitosas. Agora que tá tudo esclarecido, vamos ao assunto principal. O que mudaria primeiramente naquela batalha? Bem, não seria surpresa nenhuma que o Makio teria derrotado o Kawanishi se ele tivesse lutado limpo. E, meu irmão, depois disso ele ia continuar, pra vocês terem noção. Ele já tinha passado por uns 20 antes deles se encontrarem. Vários armados com bastão, cano, tacos de beisebol e pá. Ele passou por geral na mão. E por último ainda tinha finalizado o Nakai, aquele outro cara que aparece ao lado do Kawanishi no mangá. Inclusive deve ter levado uma porrada tão forte que ele foi um dos alunos hospitalizados. Essa informação passa meio batida no mangá, mas ele também bateu as botas, mano. O Makio quebrou a costela dele e acabou acertando o pulmão. Mas sei lá, acho que não teve o impacto, já que o Makio se foi ali na frente de geral. E se, cara, ele tivesse passado pelo Kawanishi, não teria mais ninguém capaz de parar ele. Era um monstro mesmo, com pouco tempo de tela, ele é um dos top tier de todo o universo do mangá. E bem, é até estranho verbalizar isso, mas seria infelizmente a primeira derrota da Suzura em toda a história. Sejamos justos aqui, as duas escolas sempre foram rivais bem pau a pau, e muitas das vezes a Suzura vence por acaso ou por muito pouco. Raras foram as vezes onde a Suzura estava estratosfericamente mais forte que a Hosen. E durante o reinado de Maki Obito, eles estavam na vantagem. E se Kawanishi não agisse, seria sim vitória da Hosen. Mas o que mudaria depois disso? E eu tenho aqui a resposta. Makio era do 3º ano já nessa época, fazendo essa vitória dele em cima da Suzura a sua saída triunfal do game de rivalidade entre as escolas, né? Então, daqui pra frente, nem vai ser inteiramente sobre o que ele faria, mas o resultado dessa vitória em si. Que, primeiramente, o pacto de não agressão não teria sido formado. Afinal, Kawanishi foi pro reformatório e o Nakai, infelizmente, acabou não resistindo depois de ter sido mandado pro hospital. Katsuragi, que acabou por sobrar e ter ficado no comando, ia falar com uma parede. Ele ia se reunir ali, provavelmente, com o próprio Makio, e o mesmo só ia virar pra ele e falar: meu irmão, azar, tá ligado? Vencemos aqui, 100% justo, acabar com o meu ano aqui, tô me formando e ano que vem vocês se resolvem aí. E o Katsuragi não ia ter o que falar nem fazer, sacou? Apesar dele ser um cara perspicaz, ia sobrar pra ele conter o dano na Suzura no restante do ano que aquilo rolou. E no ano seguinte, que é aí que vem a reviravolta. Aliás, só mais um detalhe que eu esqueci de escrever. O Kawanishi provavelmente também iria pro hospital e... vocês acham mesmo que o cara responsável pela derrota da Suzura ia continuar no comando? O cara ia ser expulso pelos próprios alunos, filho. No ano seguinte, alguém que viraria tranquilamente esse jogo entraria na Suzura. E eu falo do Rinda, mano. A morte de Makio afetou ele tremendamente. Eles, quando se conheceram, o Rinda ainda era aquele cara abalado pelo trauma de infância que lhe ocorreu. Mas Makio e Katsuragi fizeram bem pra ele. E a gente pode ver que ele, lá mais pra frente, em Cross, ele tá até melhor. Mesmo que, bem, na realidade, fora da especulação desse vídeo aqui, Makio não tá entre nós, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Agora que Rinda, mano, tá totalmente desiludido quanto a Suzura depois das ações de Kawanishi,
Eu tenho certeza que ele não iria adotar essa postura distante que a gente pôde observar em Cross e Cruzeiro. Eu sinto que o Rinda seria o representante da geração dele, assim como o Katsuragi é o da dele e Serizawa da sua. E falando no Serizawa, eu tenho um forte sentimento de que os dois acabariam lutando nesse meio tempo. Vocês realmente acham que com o Rindaman chegando na Suzuran o Serizawa ia ficar na dele? Mesmo com o Katsuragi ainda no comando, ele mesmo não seria contra um combate entre eles dois. E mesmo que fosse, eu acho que eles iam dar um jeitinho. O Rinda, que provavelmente estava empolgado para entrar na Suzuran antes do incidente do Makio, aceitaria lutar contra o cara que tá no comando do segundo ano. E bem, obviamente ele sairia vencedor. E agora, deixando a Suzuran um pouquinho de lado, vamos falar da vencedora, a Hosen. Também precisamos pensar no legado que Makio Obito deixaria para Narumi Taiga e os demais de seu ano. A gente tem que lembrar que tem um gap aí entre o ano do Narumi e o ano do irmão mais novo do Makio, o Tatsuya Obito. Então não temos tanto o que dizer assim dessa geração, mas eu tenho certeza que Narumi Taiga e seus companheiros se fortaleceriam ainda mais. Mas por influência de Makio, eu não acho que eles buscariam guerra, não ainda, contra Suzuran. Mais tarde no vídeo eu vou revelar o que incendiaria um novo conflito contra os Corvos. E quanto ao ano subsequente ao de Makio Obito junto ao de Katsuragi, que comandava o Suzuran, que não era a favor de um conflito aberto contra Hosen, terminaria seu ano em paz. E agora, no ano em que Cruzeiro se passa, a gente sim veria uma grande mudança. Serizawa teria seu grupo já estabelecido naquele momento, Bando Hideto, que entrou no meio do ano, também já teria formado seu. Rindaman, provavelmente um aluno importante dentro da escola, mas sendo um lobo solitário, também estaria lá. E agora, com não apenas o trio Ebizuka entrando pro jogo, Taki e a Genji iria começar sua jornada normalmente na Suzuran. E vamos considerar aqui que o primeiro semestre seria o mesmo, afinal, ele gira apenas em torno da Suzuran e não da Hosen. Acerca do desenrolar do segundo filme, a gente veria uma Hosen unificada embaixo de Narumi Taiga desde o princípio. Onde teríamos Tatsuya Obito dessa vez e... meu irmão, ele teria ainda mais ímpeto de derrotar o Suzuran, assim como seu irmão fez um dia. Mas talvez ele não tivesse essa personalidade que ele demonstra ter no filme. Um cara mais frio, mais composto. Ele provavelmente seria apaixonado pela luta e um tanto mais caloroso. Afinal, ele foi sim, querendo ou não, influenciado por Makio. E a presença de Tatsuya poderia desencadear, assim como ocorreu no próprio filme e mangá, uma atitude de Narumi também tentar a sua sorte contra os Corvos. E agora, tendo a Hosen completamente unificada desde o princípio, novos conflitos surgiriam contra a Suzuran. Talvez até com ações de Tatsuya Obito junto de Taiga, mas seria ele suficiente para lidar com o que a Suzuran guarda em seu repertório? Não devemos esquecer que Tatsuya não foi o único que se abalou depois da morte de seu irmão. E com agora ele vivo, não apenas ele estaria disposto, mas Rindaman também lutaria em nome da Suzuran. E eu acredito que ele seja mais forte que Makio. E junto de Genji e Serizawa, ele sim poderia se unir para defender a Suzuran que outrora foi derrotada pelo seu amigo no passado, iniciando a remontada da Escola dos Corvos. E antes que digam que ele não faria isso, alunos reclusos e lobos solitários já se moveram para defender a Suzuran. Em Worst, Guriko, um aluno do mesmo arquétipo do Rindaman, um lobo solitário que é mais forte até que o seu rei, se moveu para lutar pela escola no momento decisivo contra sua maior rival. Eu tenho certeza que assim como Guriko ouviu o Zeton mesmo após tendo derrotado, eu tenho certeza que Rindaman, por consideração a Serizawa e até Genji, se moveria pela Suzuran. Irmão, eu vou fazer desse vídeo aqui apenas uma parte 1, já que tem mais resultados que seriam alcançados caso o Makio Obito não tivesse ido jogar no Bascão. E me refiro a esses resultados ocorrendo em Cross, a obra original. Nesse aqui apenas falei dos eventos que ocorreram no Zero, lugar onde ele tem mais relevância direta. Aliás, uma pequena curiosidade, quem assistiu aqui os vídeos de Worst Gaiden, vocês têm ideia que ele provavelmente conheceu o Suzuki Keizo no ano de calouro dele. Se não me engano, era o ano em que o Keizo estaria no terceiro, né? Caso ele não tivesse largado a escola, mas... Então assim, talvez eles ouviram falar um do outro. Imagina só alguém falando pro Keizo sobre um cara forte pra caralho que apareceu na Hosen e já chegando, dominando a escola. Meu irmão, seria muito foda, cara. Eu acho que não só o Makio, mas os irmãos Bito merecem um Gaiden, cara. Mostrar a jornada do Makio na Hosen enquanto os dois irmãos ainda não entraram pro ensino médio
teria muito conteúdo, visto que aquela época tinha sim coisa rolando, tá ligado? Uma pena isso ser, sei lá, meio próximo demais e que poderia interferir na obra original, mas, pô, tem o Gaiden do Techo e aquele Saburoku Santa do moleque que estuda na escola Rindo, hein? Eu acho que, com o devido respeito, daria pra algum ator pegar e fazer, mas... Enfim, um dia eu vou fazer o que aconteceria com a história de Crows caso Maki Obito não tivesse ido de tela cinza. Então, conto com você até lá, hein? Faz aí o que você sabe muito bem o que você tem que fazer. Valeu!